quarto ano, vamos dar início à nossa aula de Geografia. Peguem lá a apostila de vocês. Pegaram? As mudanças nas formações vegetais nativas brasileiras. Tá? Nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu, essas mudanças, né, com a população, se aconteceu desmatamento, o que aconteceu com a nossa vegetação. Durante o processo de ocupação do território brasileiro, muitas áreas com vegetação nativa foram modificadas pelas atividades humanas para a exploração de madeira, cultivo de terra, criação de gado e para a construção de cidades e estradas. Atualmente, pouco resta da floresta atlântica e da floresta araucária, as primeiras a serem devastadas no Brasil. O desmatamento, as queimadas e principalmente a criação de gado já destruíram uma parte da floresta amazônica. Isso também ocorre nas formações vegetais da Caatinga e do Cerrado, as quais são intensamente desmatadas para a prática da agricultura e da pecuária. Olhem lá, temos algumas imagens, né, do que aconteceu com essas vegetações. Criação de gado em floresta de araucária, em São Joaquim, Santa Catarina. Estão vendo? Não tem árvore, só tem um pasto, né, que os gados precisam de pasto. Crescimento das cidades avançou sobre as áreas da floresta atlântica. Na foto, a área urbana do Rio de Janeiro em 2018. Olhem lá, estão vendo que invadiu a vegetação? Invadiu a floresta atlântica por causa da construção, né? O crescimento da cidade. Foram tirando a vegetação para construir prédios e casas. Olha lá, o desmatamento e queimadas na floresta amazônica. Em Calções, Amapá, uma foto de 2018. O que aconteceu? A queimada. E quando queima, é muito difícil eles plantarem alguma coisa. É difícil uma árvore, uma planta que pegue numa área queimada. E a outra lá ao lado, uma foto lá de Mato Grosso, área desmatada no Cerrado para a prática da agropecuária. Estão vendo lá? Ó, toda a parte marrom foi desmatada para a agropecuária. Então, tiraram muita vegetação, ó, era tudo fechado, tudo com árvores, com a vegetação. Foram desmatando. Lápis na mão, ok? Estão vendo que tem dois mapas. Tem um mapa vegetação natural e tem um mapa, uma vegetação natural atual. Como era a vegetação, né? Em cada unidade federativa, de repente, como ela está hoje, né? São dois mapas iguais, comparando. Então, aqueles pontinhos, estão vendo lá que é uma área antropizada. Antropizada é uma área onde tem ocupação do homem, ocupação humana. Tá? Onde tem construção, onde tem casas, onde tem comércio. Olhem lá, observem. Então, vejam lá São Paulo. Tá tomado com a área antropizada. Paraná tem poucas regiões ainda você vê vegetação. Rio Grande do Sul. Estão vendo? Então, se vocês compararem, foi retirado muita vegetação. Vamos respondendo lá? Vamos responder a letra A.
Não, vamos responder não. Eu vou explicar, vocês vão responder, depois nós voltamos. Letra A. Que formação vegetal ocupa a maior parte do território brasileiro? Vocês vão observar lá no mapa e vão responder qual é a maior parte, a vegetação maior do território brasileiro. Qual é essa vegetação? Olhem lá no mapa. B. Que formação vegetal natural predomina na unidade federativa onde você mora? Lá no Paraná, qual é a vegetação que predomina, que tem mais? C. Que formações vegetais foram mais devastadas? Por que isso ocorreu? Vocês vão observar lá no mapa quais são as formações vegetais que foram mais devastadas. 4. Cite 4 unidades federativas onde predomina a área antropizada. Quais unidades federativas têm mais áreas antropizadas? Antropizadas, ocupação humana. Lá na 2, na página seguinte, compare o mapa Brasil Clima, na página 24, seria mapa Clima, com o mapa Brasil Vegetação Natural, da página 31. Então, esse mapa comparado com esse, ok? Depois, analise as imagens a seguir, associando o clima à respectiva vegetação. Temos 4 imagens. Cerrado em Alto Paraíso, em Goiás. Temos uma floresta amazônica em Barcelos, Amazonas. Temos Campos em Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. E a Caatinga em Canudos, Bahia. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão associar o clima a cada imagem, tá? A próxima que nós vamos fazer, vocês vão responder, depois nós voltamos. No caderno de atividade de vocês, decifre o enigma e relembre o nome do conjunto de espécies de planta determinado local. Temos desenhos e temos letras, certo? Vocês vão trocar cada desenho a sua letra e vai formar uma palavra. O número 4, complete a cruzadinha. Letra A, floresta constituída por pinheiros brasileiros. Esse tipo de vegetação é encontrado principalmente na região sul do Brasil, onde predomina o clima subtropical. B. É formado por gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte, com tronco de casca grossa, galhos retorcidos e folhas pequenas. Está presente na porção central do território brasileiro. C. Floresta típica de clima quente e úmido, composta de árvores de grande e médio porte, também é chamado de floresta equatorial. E D. Formação vegetal constituída por gramíneas, muito utilizada como pasto natural para a alimentação de gado, está distribuída pelo extremo sul do Brasil, onde predomina o clima subtropical. Ok? Vocês vão completar essa cruzadinha. Pensem bem na hora de responder. Nós já voltamos com o conteúdo. 4º ano, a professora vai colocar na plataforma algumas perguntinhas relacionadas a esse conteúdo que nós trabalhamos, certo? Então, além de resolver
apostila, o caderno de atividade, mais essas perguntinhas. A primeira pergunta é a seguinte: o que é clima? B. O que define as zonas climáticas da Terra? C. Quais são as zonas climáticas da Terra? As 3. D. Quais são os climas brasileiros? Vocês vão escrever todos eles. E. O que são as formações vegetais naturais? F. Escreva os fatores que interferem nos tipos de vegetação. O que acontece que pode alterar a vegetação? E a última perguntinha: quais são as principais formações vegetais no Brasil? Ok? Então vocês vão responder, depois nós voltamos. Daí vamos fazer a correção de tudo, ok? Voltamos, quarto ano, para as correções. Então, abram lá na página 30 da apostila de vocês. Vamos começar. Lápis na mão. Observe os tipos de vegetação brasileira no mapa Brasil Vegetação Natural e depois compare os dois mapas e responda as questões propostas. Temos os dois mapas. Letra A. Que formação vegetal ocupa a maior parte do território brasileiro? Olhem lá. O verde escuro, qual que é o nome da vegetação? Floresta amazônica. Então, resposta A, floresta amazônica. B. Que formação vegetal natural predomina na unidade federativa onde você mora? Olhem lá, Paraná. Qual que é a vegetação que predomina? Que cor que predomina? O marrom é a vegetação de araucárias. Então, letra B, né? Floresta de araucárias. Letra C. Que formações vegetais foram mais devastadas? Por que isso ocorreu? Onde foi mais devastada? Na floresta amazônica, na floresta atlântica, na floresta de araucárias, na vegetação litorânea e no cerrado. E por que isso aconteceu? Devido às ações humanas, né? Como o povoamento, a extração de madeira, a agricultura, a pecuária, o desenvolvimento das cidades e a construção de estradas. Tá? Então, a letra C ficou floresta amazônica, floresta atlântica, floresta de araucária, a vegetação litorânea e o cerrado. Isso aconteceu por quê? Devido às ações humanas, como o povoamento, extração de madeira, a agricultura, a pecuária, o desenvolvimento das cidades e a construção de estradas. D. Cite 4 unidades federativas onde predomina a área antropizada. Antropizada, onde tem ocupação humana, né? Olhem lá no mapa atual. Onde que aconteceu? Rio Grande do Sul, aconteceu no Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e a Bahia. Próxima, compare o mapa Brasil Climas, página 24, com o mapa Brasil Vegetação Natural, na página 31. Depois analise as imagens a seguir, associando o clima às respectivas
vegetação. A, clima tropical. B, tropical semiárido. C, tropical. E D, tropical subtropical. Temos 4 imagens. Nós sabemos que o clima tropical é quente. Tropical semiárido, quente e com poucas chuvas. Clima tropical, temperatura elevada todo ano. E subtropical, temperatura baixa. Então, primeira imagem lá. Temos Cerrado em Alto Paraíso, em Goiás. Goiás, observem lá no mapa. Qual é o clima de Goiás? Clima tropical semiárido, letra B. Na imagem da floresta amazônica, Amazonas, é um clima equatorial, letra A. Campos em Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Qual seria o clima? Subtropical. Que é aquele clima temperaturas baixas, lá que tem no sul. E a Caatinga, em Canudos, Bahia, é o clima tropical. Então ficou B, A, D, C. Ok? Lá no livro de atividade de vocês, na página 70, número 3, decifre o enigma e relembre o nome do conjunto de espécies de plantas em determinado local. Qual palavrinha que formou? Formação vegetal. Então, número 3, formação vegetal. 4. Complete a cruzadinha. Letra A. Qual é o nome da floresta constituída por pinheiros brasileiros? Esse tipo de vegetação é encontrado principalmente na região sul do Brasil, onde predomina o clima subtropical. Araucárias. Letra A, araucárias. B. É formado por gramíneas, arbustos, árvores de pequeno porte, como troncos de casca grossa, galhos retorcidos e folhas pequenas. Está presente na porção central do território brasileiro. É o cerrado. B, cerrado. C, floresta típica de clima quente e úmido, composta de árvores de grande e médio porte, também é chamado de floresta equatorial. Amazônica. E D, formação vegetal constituída por gramíneas, muito utilizada no pasto natural para alimentação do gado. Está distribuída pelo extremo sul do Brasil, onde predomina o clima subtropical. Campos. Então ficou A, araucárias, B, cerrado, C, amazônica e D, campos. Conferiram? Ok. Na folhinha que está lá na plataforma, temos perguntinhas. Vamos lá? O que é clima? É uma sucessão habitual de tempos atmosféricos que se repetem ao longo de muitos anos. B. O que define a zona climática da Terra? A variação de raios solares na superfície terrestre, né? A partir dos trópicos e do circular polar, dos círculos polares. C. Quais são as zonas climáticas da Terra? Zonas
as zonas tropicais, zona temperada e zona polares. B. Quais são os climas brasileiros? Equatorial semiúmido, equatorial úmido, tropical semiárido, subtropical, tropical e tropical de altitude. Aí, o que são as formações vegetais naturais? Conjuntos compostos de espécies de plantas de determinado lugar. F. Escreva os fatores que interferem no tipo de vegetação: variedade de clima, relevo e solo. E a última, quais são as principais formações vegetais no Brasil? Caatinga, cerrado, campos, floresta amazônica, floresta atlântica e floresta araucária, certo? Então, ó, ficou a última lá, G. Caatinga, cerrado, campo, floresta amazônica, floresta atlântica e floresta das araucárias. Ok? Fizeram a correção certinho? Então, tá bom. Então, e mais uma coisinha. O prof vai colocar um vídeo lá sobre o desmatamento, tá? O que está acontecendo, as suas consequências. Bem interessante vocês assistirem. Até a próxima!